no Close Certo essa princesa, que é um monstro na profissão dela. Já apresentou um programa infantil, já rodou a América Latina no musical, já fez propaganda, já fez teatro e hoje você faz dublagem, emprestando a tua Exato, voz para vários produtos. exato. Tô errada ou tô certa? Desse Certíssima, é monstro que isso você é. mesmo. Oh, imagina, Linda, obrigada. maravilhosa, nossa Michelle Giudice. Jutsi. Me conta então um pouquinho, apresentou um programa infantil, o Bom Dia e Companhia. Você tinha quantos Isso. anos? Eu fui contratada com 3 anos de idade para o Bom Dia. Eu costumo falar que eu sou o protótipo da Maísa, porque quando eu tinha 3 anos, a minha mãe queria conhecer o Silvio Santos, e a gente foi no programa Topa Tudo por Dinheiro para participar de uma pegadinha. E aí quando terminou o quadro, o Silvio Santos virou pra minha mãe e falou assim: "Fala com o meu produtor que eu quero contratar a sua filha". E ele me contratou e me colocou no elenco do programa Bom Dia e Companhia. E eu tinha bem aquele estilinho que ele gosta mesmo, que é usar o vestidinho com os cachinhos, assim. Mas naquela época do Bom Dia, o programa era gravado, não era no estilo do programa que a Maísa fazia. O programa era gravado e a gente tinha historinhas. Então eu decorava o texto, a gente gravava de 3 a 4 programas por dia, 4 vezes na semana. Eu fiquei fazendo isso dos 3 aos 8 anos de idade, então foram 5 anos que eu fiquei lá, foram mais de 1000 programas gravados, mais de 7 diretores Você tinha que noção do passaram por que era lá. aquilo ou não com 3 anos de idade? Eu acho que eu nem falava com 3 anos de idade, sabia? No começo eu não Eu sabia. mamava no peito ainda com 3 anos de idade. É. Eu acho que eu também. Mas a minha mãe fazia todo um esquema, assim, pra ficar super confortável pra mim. Então, por exemplo, como ele gostava dos cachinhos, assim, todo dia à noite eu lavava o cabelo, minha mãe fazia rolinho no meu cabelo, colocava grampo, eu dormia com aqueles rolinhos. Aí ela me acordava, mas me colocava no carro dormindo. Eu ia dormindo pro SBT. Aí quando eu chegava lá, aí sim eu acordava e tomava café da manhã, ia me preparar tudo pra gravação e tal. E eu acho que eu não tinha noção do quão grandioso que era na época, porque o SBT era a segunda emissora na época, o Bom Dia e Companhia líder de audiência, eh, mas eu amava de paixão, assim, e eu queria sempre ir gravar, era a minha minha atividade favorita. E quando eu tinha por exemplo, quando eu ficava doente, eu lembro especificamente de um dia que eu fiquei doente e eu falei pra minha mãe, eu comecei a chorar falando que eu queria ir gravar, eu queria ir gravar, eu queria ir gravar. Eu fiz ela me levar, a gente chegou no estúdio, eu no camarim, eu estava pronta, assim, falando: "Não, 38 de febre, mas dane-se, eu quero ir gravar". Aí eu lembro do diretor entrando no camarim, agachando na minha frente, falando: "Michele, você tá doente, você não pode gravar hoje". E eu começando a chorar muito, falando: "Não, mas o que Oh. eu quero muito gravar, por favor". Então, assim, eu não tinha noção da grandiosidade do que eu estava fazendo, mas era muito divertido, era o que eu mais gostava de fazer e eu queria sempre continuar fazendo aquilo. Você brincava então ali? Era a minha brincadeira, assim. Tanto é que, eu não ia muito pra escola, então depois quando eu saí do Bom Dia, eu até tive um um baque, assim, sabe, de tipo: "Tá, então isso que é a vida real", porque pra mim aquilo que era, a minha diversão, O que que tudo. era a tua vida real? Não entendi. Não, depois quando eu voltei, quando eu saí do SBT, que eu Hum, tive que ir pra escola todos os entendi. dias, ter uma vida de uma criança normal, eu tive um baque, assim, porque Foi aí que você viu que era um trabalho que você estava fazendo que lá. era um trabalho, exato, que eu falei assim: "Nossa, então, tipo, as crianças não têm essa vida, isso não é uma É, não, amiga. diversão, isso não tipo, não, Sinto lhe informar, não, isso não é normal. não é normal". Todas as crianças queriam ter isso, mas isso não Não é, tipo, um habitual, assim, eu acordei e vou lá trabalhar. não sabemos nem se isso é saudável, não é mesmo? Mas você tá ótima, você se Não, divertia. tô Acho que tua ótima. mãe uma pergunta que eu vou te fazer, porque todo mundo começa a trabalhar cedo, como que você conciliava trabalho com estudo, como que tua mãe Sim, fazia toda essa logística e até, não só essa logística de trabalho, isso, mas é um trabalho, né, então você é uma sim, criança, você não pensa, você tá brincando, se divertindo, se tinha hora que: "Ai, eu não quero mais, cansei, quero dormir", ou sim, sim. quero trabalhar mesmo com febre, sem saber que é um trabalho. Sim. É engraçado, porque com a escola a gente nunca teve grandes problemas, assim. Eu sempre fui bem nas aulas, nas matérias em si, eu sempre estudava por conta. Minha mãe me ajudava sempre muito. Quando eu cresci, eu tive um pouco de dificuldade na questão social mesmo, desse lance que eu falei, porque,
como quando eu era pequena, aquele era o meu mundo, eu acho que eu não desenvolvi muito habilidades sociais, assim. Eu tive que mas isso já eu me deparei com isso mais na adolescência, assim. Então, a parte de matéria da escola, de notas, eu nunca tive problema, eu sempre consegui, me virar, estudar por conta e ir bem. Mas a parte social, sim. A parte social foi quando eu fui ficando mais adolescente, assim, que eu virava pra minha mãe e falava assim: "Nossa, eu acho que eu não sei lidar muito com essa situação social que eu deveria ter aprendido quando eu era mais nova", assim, sabe? Ai, não sei não, amor, porque adolescência é um perrengue, mesmo se você tá É, ali, é um saco ser adolescente, você não se encaixa em lugar nenhum, é tudo uma é. bosta, você não tá bem, tá infeliz mas eu acho que Todo mundo passa adolescente por isso, né? às vezes pode ser um pouco mais agravante ou não, mas É. eu acho que você podia ter feito amizades, então, talvez, na escola um pouco mais cedo, É, mas você ia sofrer de qualquer maneira, tá, amor? acho que sim. Só pra É, te falar. exato, É exato. adolescente, É. sofre, sofre. Tem uma cobrança, tem É, não saber o que é. é, onde tá e o que tem em todo o coisa. Sim. Aí você saiu com 8 anos. Isso, com 8 anos. Ficou triste? Na época, não. Na época eu não eu lembro da minha mãe me falando que, tipo, eu que consolava ela, assim, sabe, de tipo: "Não mãe, tá tudo bem, a gente vai dar um jeito, não vai". Teve na mesma época, um pouco antes, na verdade, de eu sair do SBT, eh, porque todo mundo esse é o lado polêmico, assim, né. Todo mundo acha que quem tá na TV ganha muito dinheiro e é muito bem financeiramente. E no meu caso, especificamente, não posso falar das outras pessoas, mas no meu caso, assim, eu era muito mal remunerada, então quem me sustentava e sustentava a minha mãe eram os meus avós. Eh, a gente morava com eles e eles que davam toda a base pra gente, a estrutura. E 2 meses antes de eu sair do SBT, a empresa do meu avô faliu. E aí a gente não tinha mais, condições de se manter em São Paulo e tal, e a gente foi morar no único imóvel que a família tinha, que era um sítio em Campo Limpo Paulista. Então eu já tive essa mudança, assim, de ambiente mesmo, porque eu Sim. fui morar num sítio De no meio estilo do de vida. mato. É. E 2 meses depois, eh, eu saí do SBT. Toda a equipe do Bom Dia foi mandada embora, assim, eles tinham, Mudaram corte tudo. de gastos, e mudaram tudo, mudaram todo o esquema, então foi todo mundo, todo mundo, todo mundo, tipo, cameraman, caboman, galera de microfone, todo mundo foi cortado e mandado embora. Não foi renovado o contrato. Eh, e aí, então, eu tive essa mudança de vida extremamente radical mesmo. Daí eu fui morar no meio do mato, estudava numa escola lá pertinho, na cidade mais perto que tinha, e a minha mãe no período que a gente ficou no SBT, como eu disse, eu era criança, que eu estava me divertindo, né, Sim. e quem tomava as carcadas era ela, né, quem recebia Ah, responsável ali. a parte ruim era ela. Então, quando eu saí do SBT do Bom Dia, a minha mãe não queria mais que eu fizesse nada artisticamente. Por Ela que ela ficou decepcionada? ela ficou decepcionada, assim, com acho que com o ambiente mesmo, assim, sabe. Não com o ambiente, porque a gente tinha contato com a nossa turminha, assim, a galera que fazia o programa eram pessoas incríveis que a gente tem até hoje. Mas eu acho que ela ficou um pouco decepcionada com o sistema, talvez, assim, sabe, de Acabou e foi é, preocupada com você também, eu acho. sim, preocupada comigo, de tipo: "Nossa, eu não pensei nesse momento, né, no momento que isso chegaria, que isso terminaria". Eh Então ela não quis mais, acho que ela não achou que valia a pena, sabe. Eh, Tá, entendi. Você falou de remuneração. Você acha que é pela época, não sei se você também trabalhava com isso, você tinha ideia e não, noção não. também do mercado, você acha que também, foi uma surpresa de como lidar com isso, de contrato, essas coisas todas, tem que ainda pensar em Sim, você, tá cuidando, sim, administrar, é difícil, o povo acha que é fácil, ter que virar uma empresária da noite para o dia, não é tão exato, simples é. assim também. Não, não é tão simples. E o medo de aí pegar um empresário
que não dê valor ou que não saiba direito o que tá fazendo. Eh, Acho que são muitos fatores e principalmente isso que você falou, todo mundo acha que é muito fácil. Então, acho que o meio artístico num geral, eh, de modelo acredito que aconteça a mesma coisa também. Todo mundo quer ir, né, todo mundo quer ir fazer. Porque o povo acha que é festa e glamour o tempo inteiro. É, isso. E ninguém pensa na parte realmente do trabalho, do profissionalismo, da preparação, da capacitação. Então eu acho que rolou tudo isso, assim, uma falta de preparo mesmo, eh, e ingenuidade até, assim, Sim. sabe? De a gente estar lá, não saber negociar, não saber então eu lembro que a minha mãe fala que quando ela pensava em pedir alguma coisa ou em falar alguma coisa, pedir um aumento, qualquer coisa, as pessoas falavam assim: "Ah, mas se você fizer isso, a Michelle vai ser demitida, eles vão cortar ela", então Você gostava. eu gostava, exatamente. Eu acho que essa talvez também seja a maior encruzilhada, assim. Você acha que talento é suficiente Não, para ter sucesso numa carreira? O não, que é não preciso acho. mais? Preparação, capacitação, estar no lugar certo, na hora certa. Estudar. Estudar muito, se qualificar. Eu acho que primeiro de tudo é isso, estudar e se qualificar. Você tendo isso agregado com o talento, talvez seja, vamos dizer assim, 50%, vai. E aí eu acho que os outros 50% é a preparação psicológica, você entender que daí talvez, por exemplo, você é o artista, mas você é o produto. Eu tenho muita dificuldade disso, nisso, assim, de me ver como um produto, de tipo Você vende você. marketing mesmo. É, você vende você. Então, às vezes, tem coisa, sei lá: "Ai, eu quero fazer sucesso na internet". Aí, as pessoas falam assim: "Nossa, pra você fazer sucesso, já que você é dubladora, você tem que fazer vídeo assim, assim, assim". E aí eu falo assim: "Ai, eu não é a minha cara fazer vídeo assim, sabe? Eu não quero, não faz parte da minha arte", digamos assim. Aí, talvez, se é um empresário, fala assim: "Não, mas você é um produto, você tem que fazer isso. Se você quer fazer sucesso na internet, você tem que fazer isso". Então eu tenho essa dificuldade de me ver e acho que muitos atores, têm essa dificuldade. Na dublagem a gente tem isso, você precisa se apresentar muito para as pessoas, você precisa ter quanto mais diretores gostam do seu trabalho e te escalam, mais trabalho você tem. Só que quando você está começando no mercado, você precisa se apresentar de alguma forma para esses diretores. E aí a gente que é artista, a gente sempre fica assim, eh "Ai, mas como é que eu faço isso? Mas como é que eu chego na pessoa? Mas eu vou mandar uma mensagem? Eu vou mandar um negócio?" Que se é uma pessoa prática, um empresário, já me fala: "Meu filho, vamos fazer um material aí, vamos lá nos estúdios, vamos bater na porta das pessoas". Eh, então, definitivamente, só talento, não acho que leva ninguém a lugar nenhum. Só o talento, eu não acho que leva ninguém a lugar nenhum. Você pensou em voltar para o SBT depois? Não. Não? Não, na verdade depois, quando eu voltei pra São Paulo, eu tive um quadro na Praça é Nossa, com o Carlos Alberto de Nóbrega. Ah, é? Durante quase um ano. Tinha Como atriz? como atriz. Um dos roteiristas conhecia o meu trabalho e falou assim: "Ah, vou escrever um quadro pra você e tal". E aí só que aí depois o programa foi caindo de horário, e aí eles já falaram assim: "Ai, Não tem como continuar. não tem como ter uma criança, num horário desse, tá ficando muito pesado e tal". E depois disso muitas pessoas falam: "Ai, por que que você não tenta fazer novela no SBT? Por que que você", mas sabe quando a vida vai tomando um outro rumo e aí você fala assim: "Ah, isso já não tem mais a ver comigo, não tem mais a ver com quem eu sou hoje", acredito eu. Então você saiu da TV, foi morar no interior, no Isso, sítio, aí isso. você pensou em ser atriz como? Então, aí depois de uns 6, 7 meses que a Ah, gente foi estava rápido. que a gente estava morando no sítio, eu comecei a falar pra minha mãe que eu queria voltar, que eu queria fazer aula de teatro. Que eu falava assim: "Ai mãe, eu gostava muito de fazer aquilo, eu quero voltar". E ela não queria, mas eu fiquei insistindo muito. Aí ela me levou fazer aula de teatro numa escola em Jundiaí, que era a cidade que tinha perto lá. E aí ela já foi acostumando com a ideia de que eu realmente queria fazer isso pra minha vida. Só que aí foi uma decisão minha mesmo, assim. Foi uma coisa que eu falei pra ela: "Não, eu quero fazer isso, mãe". Eh,
E aí, depois a gente retornou pra São Paulo, e foi aí que eu também falei com a minha mãe, falei assim: o que que a gente pode fazer?". Aí ela falou: "Ah, eu tenho algumas pessoas que trabalham no SBT que te conhecem, você quer que eu vai lá falar com elas?". Foi quando a gente, falou com esse roteirista, que era o Magalhães, Que daí você foi pra praça. que daí eu fui pra praça. E nesse mesmo meio tempo, surgiu uma oportunidade de eu ser garota propaganda de uma marca de calçados, que era Pé com Pé. E aí eu comecei a fazer merchan em todos os programas, inclusive voltei a fazer merchan no Bom Dia e Companhia, com a Mentira! Priscila e o Yudi, que estavam lá. E fiz uma campanha também com a Maísa. Ai, que E legal. ai, era muito fofo, muito legal. E O musical que você viajou fazer na Moranguinho, como que foi? Como surgiu? mesmo esquema, assim, Foi logo depois? Não, foi tudo meio junto, assim, entendi. sabe, vai terminando uma coisa e começando a outra. Quando eu estava meio que terminando a praça, ainda estava na Pé com Pé, surgiu esse teste para o musical do Barney, antes, que era dessa empresa, que era Ex em Caráter. E eu passei no teste, e aí a gente fazia os musicais do Barney, que é aquele dinossauro roxo. A gente fazia as crianças do parque. Ficamos em cartaz aqui em São Paulo, viajamos pelo Brasil e essa mesma empresa, um tempo depois, foi produzir o musical da Moranguinho. E eu fiz Ah, mas é teste um também. musical, né, não é assim, tipo, vai lá não é qualquer ator que faz um musical também, desculpa. Não, Eu não. pago um pau pra quem faz musical, que você né. É, é, é. Então, mas era um musical, mas não era um musical, porque as músicas eram gravadas. En Mesmo assim, amor? é, mas não cantava ao vivo. Então foi um pouquinho mais fácil, assim, não querendo justificar. Viajou a América Latina inteira, foi um pouquinho mais fácil. Sei, tá, vai. Foi um pouquinho mais fácil, porque foi gravado em estúdio. Mas só as músicas, né, as cenas não. Mas enfim, aí nessa empresa, eu fiz o teste pra fazer a Moranguinho, passei, e aí eu fazia vários musicais nessa empresa, assim, todas as crianças que participaram do teste do Barney, a maioria delas passou também pro Moranguinho pra fazer as outras personagens. E e a gente ia revezando, assim, sabe. Então a tour era isso, assim, a gente ia pra uma cidade pra fazer o espetáculo do Barney, depois ficava em Entendi. cartaz em São Paulo com a Moranguinho, e e e eu fiz parte dessa companhia também por uns 5, 6 anos, assim. Como foi fazer Moranguinho? Porque, pô, Moranguinho, né, Foi acho que muito tá na memória legal. afetiva de quase todo mundo. Sim, sim, foi muito legal. E eu lembro que eles tinham muitas Você coisas. gostava da Moranguinho? Sim, Ah, sim, tá, só pra adorava, tinha saber. caderno, É, era o máximo. nossa, sim. Nossa, e eu lembro que tinha uma coisa de cheiro, eles O botavam batonzinho. cheiro. Não, e no caderno também, É. eles botavam cheiro no caderno, você abria o caderno, vinha aquele cheirinho gostoso. Muito, muito legal. E eu lembro que eles tinham muitas exigências, então, por exemplo, eles tinham já feito o espetáculo nos Estados Unidos, e eu tinha que me parecer muito com a atriz dos Estados Unidos, que se parecia muito com o desenho, assim, era o que eles tinham de, assim: "Ai, essa seria a Moranguinho em Em pessoa, pessoa. live action". E aí eu tinha que me parecer muito com ela, então eu tive que tirar a sobrancelha, só que ela tinha a sobrancelha um pouco mais espaçada, e aí eu lembro da produtora falando com a minha mãe e com a design de sobrancelha, e a design falando assim: "Ai, mas a gente não pode tirar a sobrancelha dela, assim, com 11 anos de idade, porque depois vai crescer tudo errado, e vai estragar a sobrancelha dela", e a produtora falava assim: "Mas se a mãe dela autorizar, porque a gente não tem o que fazer, ela E precisa aí? aparecer". Não, e aí tirou. E foi isso. Tirou? Tirou, tirou. Mas tá Eu não normal, vi né, muita amor? diferença, não. No fim eu não vi muita diferença, mas eu lembro que a designer fez um escarcéu, assim, de tipo: "Não, eu não posso tirar a sobrancelha de uma criança de 11 anos de idade dessa forma, assim, tão espaçada". Tadinha, acho que ela ficou apavorada, que: "Ai, essa Ficou. menina vai entrar em pânico, vai me culpar". Exato. E a caracterização também demorava um tempo, assim. Os maquiadores tinham que fazer com que eu me parecesse mais com a atriz, a tal atriz dos Estados Unidos e tal. Eh, Quanto tempo ficou em cartaz essa peça? Aqui em São Paulo, 2 meses. Mas você viajou a América Latina, não foi? A América Latina eu viajei com a do Barney. Ah, não foi com a Moranguinho? Não, não. A do Barney sim, que a gente ficou em cartaz na Argentina, no Uruguai. A Moranguinho a gente ficou aqui em São Paulo e viajamos o Brasil com Entendi. ela. E como foi migrar dos palcos pra dublagem?
também foi tudo meio ao mesmo tempo, assim, porque o que acontece? A dublagem, desde sempre, existe uma reclamação muito grande de adultos fazendo vozes de criança, do público, né. Porque realmente fica caricato, fica falso, principalmente no live action, assim, é muito difícil de você comprar essa ideia. Então, desde sempre, os estúdios de dublagem sempre tentaram contratar crianças pra dublar crianças. É claro que isso é mais difícil, porque a técnica da dublagem é realmente, eh, muito difícil, mas eles sempre tentaram. E uma dos caminhos que eles se utilizavam, pra ser dublador, você tem que ser ator. Então, eles buscavam crianças que já trabalhavam, já interpretavam em outras áreas, para que fosse mais fácil, para que quando você trouxesse a criança para o estúdio, você tivesse uma coisa a menos para ensinar, né, porque a dublagem você tem que exercer muitas funções ao mesmo tempo. Se você tem uma que a pessoa já sabe, é menos menos pior, digamos assim, é mais fácil de você introduzir a pessoa. Eh então eles buscam sempre crianças de teatro musical, isso até hoje. Teatro musical, de TV, que já tenham, experiência em interpretação. E eu já fazia o Barney, e uma das meninas que fazia comigo, que fez Moranguinho também, que é a Bianca Alencar, trabalhava com dublagem, e um dos estúdios, o estúdio era a Vox Mundi, começou a perguntar para as pessoas: "Ai, a gente tá precisando de mais crianças, quem que vocês conhecem, quem que vocês indicam?". Ela foi uma das pessoas que me indicou. E aí, a Vox Mundi me chamou pra fazer um teste de locução, não era dublagem ainda, que era pra ser a voz do canal Discovery Kids. E eu passei no teste. Só que isso era locução, era gravado dentro do estúdio de dublagem, mas era locução. E isso eu tirava de letra. Aí, como eu já estava lá no estúdio, eles sempre falavam: "Ai, você não quer tentar? A gente vai te escalar pra um trabalho de dublagem e tal". E eu ia fazer, mas eu era muito ruim, muito ruim, muito. Não tinha a menor Como lógico, assim muito ruim? eu era muito ruim dublando, muito. Então tá, vou te parar aí então um minuto. Tá, Você conhecia então esse mundo de dublagem, que não é todo mundo que conhece, porque você tinha uma sim, amiga que trabalhava, então não era uma coisa que sim, você não sabia como funcionava. sim, não sabia, não sabia. Na dublagem tem várias áreas, você tem que atuar, Sim, você fez locução que não tem nada a ver com sim, dublagem, que é quando você narra, tal, não sei o sim, quê, é o isso. off, né, que diz. É a coisa mais comercial, assim. É, aquela vozinha que aparece no programa, tal, sem ter que Isso, estar fazendo um personagem como num filme, dublando alguém num sim. filme. Sim, É sim, isso? isso. Era as chamadas, assim, sabe quando aparece no canal, "Lazy Town de segunda a sexta, aqui no Discovery Kids", era essa voz que eu fazia. Gente, eu tô com a televisão aqui! É a televisão! Não, vocês estão escutando só, não é a TV. Então eu Aí não você tinha teve ideia. dificuldade em quê? Que eu não entendi. Porque a dublagem, o mais difícil é você conciliar todas as coisas. A interpretação, que não é a sua interpretação, é uma interpretação de uma pessoa, uma interpretação que já tá criada, um personagem que já tá criado, e você tem que reproduzir aquela mesma interpretação, então não é criação. O lip sync, que é a parte mais difícil, principalmente quando você Sincronizar tua voz com a fala, é isso? sincronizar a voz com a boca, isso, perfeito. Eh E, ao mesmo tempo, a questão da voz, se você tem que modificar a voz ou não modificar a voz, se é a sua voz mesmo ou se você tem que ajustar, adequar pra fazer parecer mais com a voz do original. E tem uma quarta, mas que isso já foi mais pra frente, não era a questão agora, mas que eu costumo falar que são os 4 pilares da dublagem, a voz, a interpretação, o lip sync e a versão, que aí é quando você já tem um pouco mais de conhecimento do idioma e um pouco mais de conhecimento, do produto, da série, então você consegue entender, qual é o propósito daquela cena e você consegue entender que na tradução literal não está traduzindo propriamente. O que quer dizer? O que quer dizer exatamente, a intenção. Tá. Porque tem muitas frases no nosso idioma, em outros idiomas também, que no literal elas estão dizendo uma coisa, mas a intenção que a pessoa tá dando é outra. Tipo, eh, no inglês, come on pode querer dizer muitas coisas, né. Você pode querer dizer, tipo, come on de simplesmente "vamos lá comigo", "vamos ir Uhum, até lá", ou come on de tipo: "Ah, qual é?", tipo: "Você tá fazendo com doce?", ou "Você uhum. tá", ou sei lá, come on de: "Por favor",
né? Ai, Ou tá. com a mão de saco cheio, de ai, que saco. No roteiro que a gente recebe, sempre vai estar escrito, vamos lá, porque é a tradução literal. Ah, entendi. E na maioria assim, na maioria não, mas muitas das vezes não é o que quer dizer. E aí, quando você já tem um pouco mais de conhecimento, você consegue fazer essa adaptação pra ficar, mais próximo da obra original e melhor para o público que tá assistindo. Esses são os 4 pilares da dublagem que eu costumo falar. E aí, naquela época, eu sabia interpretar, já tinha muita experiência com isso. Não sabia interpretar pra dublagem, especificamente, porque não tinha estudado isso. Não sabia fazer o lip sync, porque não tinha estudado isso. E o lance da voz, no caso, sempre era a minha voz mesmo, porque eu era criança, não tinha a menor ideia de tradução de versão e adaptação. Mudar a voz pra É, tipos de personagens, é isso? é, isso. Naquela época eu nem precisava fazer muito isso, mas só a questão da interpretação pra dublagem e do lip sync, que são as coisas mais, não são as mais importantes, mas são as mais difíceis, assim, de entender. Eu não tinha estudado aquilo, então eu não tinha a menor ideia do que eu tinha pra fazer. Eh, e isso me atrasou muito na minha carreira de dublagem. E é por isso que hoje eu comecei a dar curso no ano passado e sempre falo pra todo mundo: "Gente, façam curso de dublagem, pra vocês não ficarem 3, 4 anos atrasados que nem eu". Tanto é que no começo, assim, eu falo que eu tenho 15 anos de dublagem, mas na verdade o trabalho de locução que eu passei, eu comecei, tipo, uns 2, 3 anos antes de eu contabilizar a minha carreira de dublagem, porque eu não tinha me preparado pra aquilo, eu não tinha estudado, então eu não sabia o que eu estava fazendo e dublava muito mal. E aí isso foi me atrasando, porque daí os diretores falavam assim, tipo: "Ah, a gente não vai escalar essa menina, ela não tem a menor ideia do que ela tá fazendo, né". E isso me atrasou. Eh, E quando e você viu que você tinha que estudar? Quando você estava perdida? então, aí eu comecei a ir nas escalas, não sabia o que eu estava fazendo, e aí eu voltava pra minha mãe e falava: "Mãe, eu não sei o que eu tô fazendo, eu preciso estudar isso. Se eu quero fazer isso, eu preciso estudar isso". Mas na época eu não queria muito trabalhar com isso, eu ainda estava no lance do teatro, no lance Entendi. da TV. Aí depois desses 2 anos, mais ou menos, que daí eu virei pra minha mãe e falei: "Mãe, tá, eh, eu quero estudar isso, eu quero fazer isso e quero me especializar nisso". E aí sim, eu fui estudar, fazer estágio pra caceta, fui ver as pessoas dublando, fui falar com as pessoas, pedir dicas, pedir coisas e fui treinar, bastante. E aí sim, aí eu Você é a começo a voz contabilizar. da Dove Cameron, Da Dove Cameron! simplesmente da Disney, você ainda teve a oportunidade de conhecê-la. Como que foi isso? Deve ser muito louco. E queria falar disso, quando um dublador é a voz de um ator. Aham. Então todas as coisas que vão aparecer é você, porque é a voz dele que todo mundo reconhece e familiariza. É um trabalho para o resto da vida, enquanto a pessoa tá ali trabalhando também. É maravilhoso isso, ganhar um papel desse. É porque não é assim, Ah, na então verdade. desculpa, minha ignorância. Então me conta, me conta. Eu já ó, tá vendo como a gente pensa? Não, é porque a gente fala, voz oficial quando um dublador deu sorte, digamos assim, de dublar aquele ator muitas vezes. Não é que deu sorte, mas é porque muitas coisas precisam combinar. No caso da Dove Cameron especificamente, ela enquanto ela era contratada da Disney, a Disney tem muito essa preocupação de manter sempre as mesmas vozes. Ela entende, ela é um distribuidor fenomenal que entende que isso é muito importante para o público. Uhum. Isso faz toda a diferença. Então, nos produtos deles, eles sempre mantêm as mesmas vozes. Se você dublou um ator em uma pontinha num filme e depois esse ator vai protagonizar um outro filme, É você. eles vão te escalar. Mas eles não têm obrigação de fazer isso. Nenhum distribuidor tem obrigação de fazer isso. Nós, dubladores, somos autônomos, nós somos contratados por trabalho especificamente. E não tem nenhuma cláusula que obrigue Eles te contratarem. te contratarem futuramente pra qualquer coisa. Inclusive, às vezes, numa mesma série, no meio da série eu dublei Game of Thrones, por exemplo, as 5 primeiras temporadas foram dubladas no Rio de Janeiro, com um elenco de dublagem, e as 3 últimas foram dubladas aqui em São Paulo com outro elenco de dublagem. Tá, porque você fez ainda Game of Thrones, Eu Nunca, Cavaleiros do Zodíaco, My Little Pony, Monster Hi. High, Pokémon, a lista é infinita, né. Olha, hoje, depois Como é ser de um profissional, assim, com um currículo gigante desse jeito? Pra quem penou olha, no começo. exato, é muito gratificante, muito gratificante.
depois de teve um dia, em uma escala especificamente nesse começo, que eu lembro que quando a gente tá no estúdio, a gente só fala com o diretor através do fone, né, ele fala num talkbackzinho, ele abre o talk, fala com a gente ouve no fone, ele fecha, a gente não escuta mais o que eles estão falando. E teve um diretor que ele foi ele foi fechar o talkback, só que não apertou o botão direito e virou para o técnico e falou assim: "Meu Deus, essa menina nunca vai saber dublar na vida dela. Essa menina nunca vai ser dubladora". Então e No depois começo no ainda. começo, bem no começo, é uma das minhas primeiras escalas, Estimulador. assim. Muito estimulador. Uma bosta, o que que ela tá fazendo aqui? É, Super não estimulador. contrata mais essa garota. E esse mesmo diretor hoje me escala muito. Porque depois de uns 8 anos que eu já estava no mercado, que ele nunca mais trabalhou comigo, ele me escalou por ventura, acho que alguém falou pra ele: "Ai, por que que você não escala Michelle Giudice?". Ele deve ter lembrado das escalas que ele teve anteriormente e falou assim: "Nossa, essa menina deve ser horrível. Ai, deixa eu escalar, vai, pra ver como que é". E aí eu fiz a escala dele e no final ele falou assim: "Eu não acredito que você tá dublando desse jeito, meus parabéns". Acho que ele falou: "Ela não desistiu". Ela não desistiu, meu Deus, 8 anos depois, essa essa é menina brasileira. tá insistindo, né. Vamos fazer uma ajudinha, vamos ver como que tá essa Vamos ver. parada, se continua igual. Vamos pela insistência, né. Vamos dar esse crédito pela insistência. Antes de eu passar pra outra pergunta, mas como foi conhecer Ai, a Dove. me Foi conta. fenomenal. Mudou pra interpretá-la quando você dubla ou não? Conhecendo a atriz? Não, não. Não, porque ela é uma excelente atriz, a Dove Cameron. Eu, assim, é uma das melhores atrizes que eu já tive o prazer de dublar. Eh, então nos trabalhos ela faz uma coisa muito específica, assim, sabe. Eu tive a sorte de ter um amigo jornalista que ia fazer uma dessas, eu nem sei como chama isso, não é premiere. Quando o jornalista vai entrevistar os atores quando tá para o lançamento de um filme? Pra lançamento? É, pra lançamento. Eles fazem um dia inteiro que vai Sim. entrando Ah, o deu nome jornalista mesmo, atrás do é. outro pra fazer a É entrevista. divulgação. É, divulgação, isso. E ele falou: Michele, eu fui chamado, né, designaram na empresa que eu vou entrevistar a Dove Cameron e a Sofia Carson. Só que eu não sei para o Descendentes 2, para o filme Descendentes 2, que eu tinha dublado. Só que eu não sei se eu posso levar você, então você quer ir lá comigo? A gente tenta. Se te barrarem, tudo Tudo bem, a gente bem. tentou. Se não te barrarem, você entra comigo e eu vou falar pra Dove Cameron que você é a dubladora dela. E eu estava assim: "Meu Deus do céu", eu estava torcendo muito pra que desse certo. Aí eu fui com ele, deixaram eu entrar de boa, e aí foi a primeira coisa que ele falou na entrevista. Ele falou assim: "Ai, é muito bom estar aqui, um prazer, muito obrigado por vocês estarem me recebendo. Eu não sei se vocês sabem, mas como, né, aqui no Brasil os produtos da Disney são dublados para que o público tenha melhor acesso. E aí, nesse momento, a Dove Cameron falou assim: "Nossa, sério? Quem é a minha dubladora?" E aí ele falou: "É a Michelle Giudice e eu trouxe ela aqui". Meu, quando ele falou isso, ela abriu assim Ela um ficou sorriso, amarradona. ela ficou amarradona. E isso acontece muito com os atores, não sei se dos outros países, mas dos Estados Unidos especificamente, porque lá eles dão muito valor, para os atores de voz. Os atores de voz são conhecidos lá, assim, são quase celebridades, assim. Eh, então, geralmente, tem uma entrevista do Hugh Jackman, que ele foi no Danilo Gentili e conheceu Eu o vi. Isaac. Sempre, normalmente, assim, é uma recepção muito calorosa, assim. Eh E aí eu comecei a falar com ela, e é engraçado que o meu amigo jornalista, o Diego Vargas, ele fala que eu comecei falando com ela num tom, e daí eu fui subindo o tom e me igualando à voz dela, e aí ele falou assim: "E no final ela falava, você falava, parecia que era a mesma pessoa A falando". mesma voz. É porque eu acho que eu estava acostumada a dublar ela, então ela começou a falar e eu fui entrando na vibe dela. Eu achei muito fofo, porque eu tinha treinado, obviamente, um texto pra falar pra ela, falando: "Ai, eu me esforço muito pra que as pessoas do Brasil escutem a minha voz, mas ainda assim vejam o seu trabalho e todo o né, a sua arte". E aí nisso ela se emocionou Ai, que e agradeceu fofa. muito. Ela falou assim: "Ai, muito obrigada, se não fosse você, as pessoas do Brasil não conheceriam o meu trabalho, É então verdade. eu te agradeço muito". Ela falou outra coisa também, ela falou: "Nossa, você deve ser uma das pessoas que me conhece melhor, porque você deve ficar,
né, vendo meus gestos, vendo a minha interpretação, eu falo assim: acho que eu te conheço realmente muito bem". Então foi, assim, um dia mágico, com certeza, um dos melhores dias da minha carreira, Como você assim. se prepara pra fazer a dublagem de um personagem pra uma obra? Então, a dublagem é muito diferente de todas as áreas artísticas que tem. Por exemplo, não existe preparação. Ah, não? Não, não tem preparação. Na maioria das vezes, a gente não sabe nem o que a gente vai dublar. Então, por exemplo, eh, o produtor de um estúdio liga pra mim e fala agora é tudo por mensagem, né: "Michele, eu preciso de 2 horas com você". É só essa informação que a gente tem. É, Se vira nos 30, vai lá, é, né, vai lá, vai a lá. gente precisa até sexta-feira. Quando que você pode? Aí eu falo: eu posso na quinta das 14 às 16. Aí eles falam: "Então tá bom, tá marcado". Então aquele horário tá reservado pra aquele estúdio. Quando a gente chega no estúdio, aí sim o diretor vira pra gente e fala assim: "Então, hoje você vai dublar não sei o que lá, não sei o que lá, a história da sua personagem é essa, eh, a gente quer uma voz um pouco mais, aguda, um pouco mais airada ou um pouco mais grave, porque a personagem é mais velha do que você, então você tem que trazer um pouco de peso. E é isso, o texto tá na estante, pode entrar, você começa no anel 2". Tá, mas aí você não vê nem o filme? Não, a gente não assiste o produto inteiro. A gente entra no estúdio, aí o diretor dá o anel em que a nossa O que personagem que é um anel? entra. Desculpa. O anel é o seguinte, pra ficar mais fácil e mais rápido o acesso das coisas, eles dividem o produto em anéis de 20 segundos, que a gente Entendi. chama. É porque antigamente, quando não tinha a tecnologia que tem hoje, os filmes vinham em rolo. E aí, eles contabilizavam que o rolo daqui até aqui era um anel. Entendi, E aí a nomenclatura seguiu. entendi. Mas basicamente é trechos de 20 segundos do filme, cada 20 segundos é um anel. Pra gente não ter que ficar procurando, eles fazem esse corte, A numeram decupagem. isso e aí falam: "Então, a sua personagem começa no anel 22". Aí você vai lá no roteiro, acha o anel 22. Todos os anéis têm timecode, que é aquele cronômetrozinho que fica no filme, pra saber em qual minutagem aquele anel começa. O técnico coloca naquele anel, você passa o anel uma vez e na sequência você grava. Então o tempo de preparação que Você nem você sabe a tem. história e tal, então você vai lá. Não, não. Game of Thrones, por exemplo, que é uma série toda louca, eu dublei os últimos episódios e eu não tinha a menor ideia do que Quem que você acontecia. dublava? A Sansa. É, Nossa, Sansa, a Sansa. Sansa. Mas aí eu não tinha ideia do que acontecia, tipo, até meus amigos queriam spoiler, eu falava assim: "Gente, eu não tenho como eu dar spoiler pra vocês. Não posso e nem teria como, porque eu não sei o que acontece, não sei". Mas é muito maluco, né, porque você vê uma vez só, você não tem, imagino que você penou então mesmo no começo Sim, da sim. história. É. Então, o tempo de preparação que você tem é esse tempo em que você tá assistindo a cena. Nesse tempo que você tá assistindo a cena, você tem que entender tudo que aquela equipe de produção, tudo que aquele ator quis transmitir com aquele personagem naquela cena, com aquela obra, você tem que entender naqueles 20 segundos que você tá assistindo, pra tentar chegar o mais próximo possível do que ele queria. Numa profissão, quando você chega num estágio, você pode escolher, decidir fazer ou não trabalho. Na dublagem, então não tem isso, que o cara nem te avisa que você vai dublar. Mm-mm. E aí, você chega lá, não quer fazer a dublagem? Não Você gostou, sei lá, acho que não tem nada a ver, não é aquilo que você queria fazer. você tem essa opção. Você tem essa opção de chegar e falar assim: "Ai, olha, desculpa, isso eu não dublo". Não é obrigado. Por exemplo, eu odeio dublar filme de terror. Eu não Você tem medo? assisto eu não assisto filme de terror na minha vida pessoal. E aí, sempre que eu tenho que dublar filme de terror, eu sofro. Eu falo assim: "Ai, meu Deus, por quê?". Você tem pesadelo depois? Tenho, pra caramba. Mentira! Mas você não vê o Imagina, filme inteiro, você só vê uns pedaços. Ah, porque só é ver os pânico, né. pedaços. É, Pior ainda, que você não sabe o que aconteceu, você só sabe a parte do isso. Imagina, eu tenho pesadelo quando eu assisto Harry Potter, eu tenho pesadelo com o Voldemort. Juro mentira! por Deus, juro por Deus. Eu falei assim, eu acordo, eu falo assim: "Meu Deus, eu tenho 27 anos. Não é possível que isso tá acontecendo, não é possível". Eu assisto filme de terror quando tem algum filme muito bom à tarde. Tu Isso, com as luzes e mesmo acesas. assim eu tenho pesadelo ainda, eu levo susto sozinha, eu escuto barulho depois, é horroroso. Eu morro de medo também. Janela,
quando tem, assim, né? Aí você vê o seu reflexo, você... Ai, meu Deus! Eu sempre acho que tem um psycho, alguma coisa, eu acho que todo mundo meio esquisito. É. Então, aí eu tenho a opção de não fazer. Porém, se você faz isso muitas vezes, os diretores começam a ficar um pouco de saco cheio, porque daí, Pega um tipo... bode. Pega um bode, tipo, ai, toda vez você precisa ver. Ai, precisa ver se a Michelle vai saber fazer esse negócio, vai querer fazer esse negócio, entendeu? Filme de terror que você fez era Suspiria, é isso? Fiz Sobrenatural, A Origem, fiz A Forca, fiz... Isso que ela Ai, não como que é o gosta, né? nome daquele? Nossa, eu fiz pra caramba. Só filminho leve, Eu só fiz filminho leve. pra cinema agora. Ai, esqueci o nome. Fiz um que tava em cartaz 2 meses atrás. Eu não sei, amor, porque eu não ia assistir no Fiz... cinema um filme de não. terror. Você acha? Você acha que eu ia assistir? Malemar, vou assistir em casa. Não vou assistir em casa. Tenho Não, medo. nossa, eu fiz um que eu dublei a Sarah Hyland, que chama Satânico. Ai, gente, que filme horroroso. Que filme horroroso. É pra isso, é de terror mesmo. É de terror, É pra ser horroroso. É pra ser exatamente essa história. Tem agora, falando de dublagem. Eu vou até ler pra não errar, porque é complicado. Tem trabalho de voz, a dublagem, a voz original. E Isso. tem, como que é? Apesar de ambos serem trabalhos de voz, dublagem e a voz original são bem diferentes. O Sim, que que é são. dublagem e voz original? Nossa, Hã. bizarro. Não, Calma mas a aí. gente entendeu. Bizarro, né? A gente entendeu, a gente entendeu. Temos uma falha da comunicação, Zão. Foi aí o Dublagem erro. dublagem é quando um produto é produzido em um país, e aí o distribuidor quer distribuir aquele mesmo produto em outros países. Aí ele contrata um estúdio, uma equipe de dublagem, pra substituir o áudio original por um áudio no idioma do país que ele quer Que é o distribuir, que você faz com a Dove. que é o que eu faço com a Dove Cameron. E voz original é o inverso, é quando você quer produzir aquele produto no seu país, você quer produzir. Qual que é o início, qual que é o start? Principalmente quando falamos de animação, né, de séries animadas. A primeira coisa que se faz é você contratar atores que façam o áudio, pra daí, em cima desse áudio, eles desenharem a animação e fazerem a animação. Então, são os atores que vão criar aquele personagem. Por isso que se chama voz original. Então, a Dove Cameron é a atriz original e eu sou a dubladora da Dove Cameron. No desenho Glitter Model, por exemplo, eu sou a atriz original, que eu faço a Camille, e a É criado o dubladora... desenho. Isso. E aí, na Argentina, nos Estados Unidos e nos outros países, tem as dubladoras que fazem A voz. a voz Que você no criou. seu idioma. Que eu criei, exato. Maluco. É. Maluco. Também é outro mundo, assim, é um universo... Você já conheceu tua dubladora de lá? Em algum desses países? Não, mas eu já ouvi. Já? Nesse Glitter Model, quando a gente tava em produção da primeira temporada ainda, os produtores mostraram pra gente os áudios das dubladoras que eles tinham escolhido pra serem as nossas vozes nos outros países. Eles mandaram pra gente assim: olha, essa é a sua dubladora. Então a gente não conheceu, mas a gente ouviu a voz e falou assim: nossa! Você É a falando em minha outra voz, língua, é. tipo, blá, 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 É. blá. Você ainda sente frio na barriga? Não. No trabalho? Não. Na dublagem não mais. Frio na barriga, não. Eu sinto um pouco de tensão quando eu vou dublar com diretores, muito que eu considero muito bons, ou pra trabalhos muito grandes, muito específicos, aí quando chega no estúdio que daí fala assim: "Ah, então, ó, você vai dublar tal coisa", dá aquele... Mas é tensão mesmo, assim, de: "Nossa, eu quero dublar bem, eu quero fazer bem", sabe, não é nervoso de teatro, por exemplo, que é o medo de errar. Uhum. No teatro, eu tenho medo de errar, eu falo assim: "Ai, meu Deus, se eu esquecer alguma fala, se eu desafinar, se eu, sei lá, tropeçar, cair", porque não dá pra você voltar, né, no teatro é aquilo, você tem que contornar o erro. Na dublagem não, na dublagem se você errar, você pode, voltar e fazer de novo. Então é mais essa tensão de assim: "Nossa, quero surpreender o diretor", ou "Quero fazer um trabalho muito bem feito", "Quero entender bem o que aquela atriz estava tentando fazer no original". Então é mais uma concentração, assim. É um mercado muito competitivo? Tem muita rivalidade? A dublagem, acho que é uma rivalidade um pouco velada, digamos assim, sabe, não é tão... Como?
não é tão explícita. É uma Hã, maldade coberta. É um filme de terror. isso. É um negócio mais psicológico. É uma rivalidade, mas, que às vezes é saudável, uma É, competição saudável, isso, que isso. você também quer se melhorar. É, "Ai, é, eu quero fazer igual", não é nem inveja, tipo: "Não, eu quero também fazer tão bom quanto que a outra isso. pessoa também se esforce", eu acho que o mercado melhora. É, isso, Mas isso. tem rivalidade de um querendo ferrar o outro e tal. Isso tem na dublagem? Acho que não de querer ferrar o outro, mas, por exemplo, como eu não tenho essa obrigatoriedade de o estúdio te contratar novamente, rola às vezes uma coisa assim, por exemplo, hã, Pokémon XY, eu dublei a Serena aqui em São Paulo. Pra temporada seguinte, que eu nem sei qual que é a especificação da próxima temporada, foi dublado no Rio de Janeiro. E a minha personagem foi dublada pela Bruna Lenz. E aí os fãs sempre perguntam assim, eh: "Ai, nossa, mas você gostou do trabalho da Bruna?" Gente, Nossa, eles que botam pilha? botam pilha. Tipo: "Ai, mas você gostou do trabalho da Bruna?" E o trabalho da Bruna é excelente, é excepcional. Eh, Só que sim, para os fãs que estavam acostumados com a minha Sim. voz, não adianta, pode ser a melhor dubladora do mundo, eles estavam acostumados com a minha voz, entendeu. Vocês E gostam de ver o pau comer, né, gente? gostam, Porque, gostam. pelo amor de Deus, É. deixa a mulher. É, e eu não tenho esse problema, então eu sempre falo: "Ai, o trabalho da Bruna é excelente". Se não fosse ela, seria outra dubladora, porque o distribuidor queria que fosse dublado no Sim, Rio de Janeiro, então se não fosse ela, ia ser outra. Então que bom que foi ela, que é uma boa dubladora. Mas, às vezes, alguns dubladores têm uma dorzinha no coração, assim, sabe, quando são ah, você apega, substituídos, normal. quando, eh, não colocam eles nos atores que eles já dublavam antes. Só que é realmente muito difícil, assim, tem muitos estúdios em São Paulo, então tem que calhar de o produto ir para um estúdio que tenha essa preocupação, para um diretor que saiba que você já dublou aquele ator, e um diretor que ache que você também se encaixa nesse produto com aquele ator. Então, Nossa, pra calhar então é uma loteria são isso. muitos fatores, são muitos fatores. O que que você acha dos Star Talents? Depende do Star Talent. Primeiro, o que que é Star Talents? Star Talent é aquela pessoa famosa que não sabe dublar, mas que tem um chamativo de audiência, e ela é contratada pra fazer uma dublagem, mesmo não sabendo dublar, mais pela questão do marketing mesmo, né. Então é Tipo, eu vou fazer minha voz, isso, um desenho. Sei lá, isso, tem uma animação, vou fazer um desenho. Não entendo nada de dublagem, mas eu vou lá e tal. Isso é isso. Star Talents, é Isso isso? a gente chama de Star Talent, é a pessoa famosa que vai dublar, Emprestar a voz dela para o emprestar personagem. a voz dela para o O personagem. que que você acha disso? Eu acho que tem que ser bem feito. Dá pra ser bem feito. Tem muitas dublagens de Star Talents que são ruins, e eu não tenho o menor problema de falar disso, já falei várias vezes, as pessoas falam pra eu não falar, mas, eu não tenho o menor problema Aqui com você isso. pode falar. Luciano Huck dublando Enrolados. É horrível, é péssimo. Por quê? Não vi. Luciano Huck não é ator, ele é apresentador. Lembra dos 4 pilares que eu falei? Ah, mas alguma coisa tem que saber fazer pra fazer a dublagem dos 4 pilares. Exato. Se você pega atores, Fábio Porchat dublando Frozen, é bom, Fábio Porchat é ator. Selton Mello dubla pra caceta, ele dubla muito bem. Ele inclusive era dublador antes de ir pra TV. Ele trabalhava com dublagem antes de ir pra TV. Então assim, se você pegar Cláudia Raia dublou um negócio num filme da Disney, no Luca. Se você pega bons atores, é fácil de você fazer o resultado final ficar bom. É fácil não, dá muito mais trabalho do que se fosse um dublador, mas assim, o resultado final fica bom, porque são atores. Agora, quando você pega pessoas muito chamaram a Pitty pra fazer uma localização de game, que daí é outro setor de trabalho de O que voz. que é localização de game? Eh, Sabe videogame, É a jogo voz de do jogo? isso, é a voz do jogo. Só que como não tem o lip sync, você não tem que se preocupar em sincronizar, o áudio com a boca, a gente chama de localização, não é dublagem. Porque Entendi. dublagem é isso, é a interpretação com o sincronismo. E a localização é só a interpretação. A pitch pra localizar um game, nem sei qual game que foi.
Nossa, eu não vi o trabalho, tá? Mas eu sei que os fãs detestaram, odiaram, caíram matando em cima na internet, mas é porque, assim, o marketing faz muito bem de querer chamar pessoas famosas pra abrilhantar o produto dele, pra trazer mais público pra ele. Isso não é um problema, isso não é um grande Sim. problema. É uma jogada muito inteligente, inclusive. Só tem que ser bem feita, tem que ser bem pensada, você tem que, chamar uma pessoa que daí não vai assassinar a dublagem e também vai te trazer o público, sabe. Só É, não isso dá que pra eu ficar acho. ruim. Você viu que teve uma polêmica agora com a Juliette de um sotaque neutro que eles estavam falando, você chegou a ver isso ou não? Não. Esse lance do sotaque é uma coisa também. Que pedem pra neutralizar, é isso? É, só que assim, a gente faz a dublagem para o Brasil inteiro, né. Então não, na minha opinião, não faz muito sentido pedir pra neutralizar, sabe. Só porque a dublagem é feita em São Paulo, tem que ter o sotaque de São Paulo? Óbvio que não. É. Não, o produto é distribuído para o Brasil inteiro. Tá, então, por exemplo, a Juliette, ela tem um sotaque, Tem. pediram pra neutralizar o sotaque dela. É. Coisas de cliente. Assim, a gente sempre fala que a gente nunca sabe o que que o cliente quer, o que que o cliente, espera. O cliente é a pessoa que tem o dinheiro, é a pessoa que tá pagando, então o estúdio de dublagem geralmente faz o que o cliente quer que seja Tá feito. É, pagando. tá pagando, é isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem muita atriz que às vezes falam também que tem a Grazi, eu acho, que falou que tinha que fazer muita fono também quando entrou, porque ela tinha o sotaque do interior. A Juliette falou que sobre o xenofobia que ela falou. É, xenofobia, exato. E é um pouco de xenofobia mesmo. Ainda eu não sei, assim, na questão das novelas, se é uma família que, sei lá, que mora em São Paulo, é paulistana, tipo, aí você fala: "Tá, tudo bem, não pode ter o sotaque", mas aí não contrata essa atriz, contrata uma atriz que não tenha sotaque. E aí, eu acho que faz um pouco mais de sentido. Mas na dublagem especificamente, como a gente não tem, né, a gente já tá colocando voz em cima de uma coisa que é feita em outro país, tipo, já só aí já mudou, entendeu? Só aí já Entendi. mudou. Então não sei, não faz muito sentido. Inclusive, às vezes, até quando tem personagens que têm sotaque no original, rola também esse negócio de tipo: "Ai, vai colocar sotaque, não vai colocar sotaque?". Na minha opinião, tem que colocar, porque eu acho que é uma característica que faz parte do personagem. Mas aí se vai colocar, qual sotaque que vai colocar? Eh, então é realmente polêmico E e como que você difícil. faz isso na hora? Você sabe na hora? É, Complicado o é. negócio. Quando é sotaque do tipo assim, quando sabe que é especificamente, é um produto que se passa nos Estados Unidos e o personagem tem sotaque francês. A gente faz, porque é uma coisa fácil de a gente faz não, quando o cliente deixa, a gente Me faz. faz um sotaque então, assim, meio francês, como que é? Um sotaque francês, você vai fazer uma coisa um pouco mais, cortando as palavras, um pouco, com um pouquinho de biquito. Brincadeira, eu tô fazendo um sotaque mais espanhol do que francês. Mas Entendi, você tenta puxar para um você tenta puxar, sei lá, o R, entendi. cortar um pouco mais as palavras, porque, no idioma francês é um pouco isso que acontece. Você tenta ver também o que o ator tá trocando no idioma, então, se ele tá falando inglês e ele tá trocando o R por L, você tenta fazer isso, trocar o R por L, Ah, entendi. entendeu? Porque Quanto ali tempo você tem de estudar isso, quando você recebe o texto pra fazer a dublagem? nenhum tempo, é no na hora, naquele esquema lá. Você chegou, assistiu a cena, desculpa, bati aqui, deve ter zoado o microfone. Você chega, passa a cena, na cena você fala: "Ah, Nossa, tem sotaque. É pra fazer, diretor, o sotaque?". Aí ele consulta se o cliente pediu com sotaque ou sem sotaque, ou se não deu instrução nenhuma, e aí ele fala: "Ah, faz com sotaque então". "Não, não faz com sotaque". Aí você pensa uns 3 segundos e fala: "Tá bom, pode gravar". Qual é o idioma mais difícil de fazer a dublagem? Russo, japonês, coreano? Coreano é muito difícil, assim, cada idioma vai ter uma dificuldade. A gente tá muito acostumado a dublar o inglês. 95% das coisas que a gente dubla é com o idioma inglês, então a gente se acostumou. Mas, por exemplo, o coreano tem um negócio muito difícil,
porque eles terminam todas as frases com uma sílaba, com uma vogal aberta e prolongam essa vogal. Então eles falam alguma coisa, Tá, nananã, ah, e entendi. termina com essa Para! é isso. Por que a E gente a fala gente cantar? então, e a gente fala Muito mais bonita! seco. É. Entendi. Aí como é que você cobre uma boca dessa? Por quê? Se você bota mais palavra, não adianta, porque a boca dele não tá fechando. Então, Nossa, verdade, que louco isso. pra quem tá vendo, se você bota mais palavra, não assim, até cobre, fica um pouquinho esquisito, mas cobre. Só que você também não pode alongar todas as notas que você for falar, É, porque você senão fica um negócio assim. E aí parece que ele tá sempre nervoso. mas é que às vezes você ouvindo parece que a pessoa tá nervosa mesmo. Parece. E não é, às vezes ele tá, tipo, sei lá, falando qualquer outra coisa, não tá nervoso. Tá fofo, se Tá declarando em fofo, tá amor. eu te amo! Ai, que Nossa, você é tão saco! linda! Coisa fofa! Do meu coração! É isso, é isso. Então, o coreano é bem difícil por conta disso. O espanhol é difícil porque você, como tem muitas palavras parecidas, você acaba entrando na melodia do espanhol. E a gente não fala na mesma melodia que espanhol. Tipo, vai. Tipo, Quando vamos hablar en español, nosotros fazemos uma coisa um pouquinho mais. Agora sim, eu tô falando com o sotaque que eu tava fazendo antes. Um pouquinho mais cantada, sim. Um pouquinho mais para cima, para arriba, arriba. E se eu hablo em português desta maneira, não vai quedar natural. Se eu falo em português desse jeito que eu tô falando, não, não vai ficar entendi, natural. entendi. No português a gente fala mais pra baixo, a gente fala mais reto, mais seco. Então o espanhol tem essa dificuldade de você não cair na melodia. Italiano também. Italiano, bello! Eles falam tudo Che desse cazzo fai jeito! qui? Ai, c'è fame! E se eu falo desse jeito na dublagem, vai ficar muito artificial. E aí também é complicado por conta da melodia. Você deve Então, pirar também, né, quando você vê uma novela, por exemplo, que eles estão fazendo sotaque de uma região, que você fala: "Nossa senhora". Você não sofre? sofro, sofro. Pra eu assistir uma coisa sem estar trabalhando, eu tenho que assistir legendado ou no original, porque se eu assisto dublado, eu fico o tempo inteiro assim: Ah, você não "Puta, relaxa, né, amor? Você essa adaptação não foi boa. Ai, nossa, mas essa voz não combinou. Ai, nossa, mas eles deviam ter mudado isso aí, hein. Ih, ficou normal. curto, ficou curto. Onde estava o diretor?". Na sua área de dublagem, o que que um profissional tem que ter? Não pode faltar no profissional, na sua área. Um bom profissional. A maior qualidade que um profissional dessa área pode ter. Agilidade. Agilidade em todos os sentidos, não só em gravar rápido ou falar rápido, não é essa a questão. Agilidade agilidade mental mesmo, de você entender muito rapidamente o que aquele produto precisa de você ou o que aquele diretor quer de você e conseguir executar logo de prontidão, entendeu? Foi a experiência isso que te trouxe com muito estudo. Por isso que é tão difícil entrar no mercado de dublagem. Porque quando você entra, é impossível você ter essa agilidade. E aí você tá competindo com em todas as profissões é assim, né. E você tá competindo com pessoas que têm aquilo muito fácil, que fazem aquilo muito bem e muito rápido. E você não tem aquela mesma agilidade. Então o mercado vai acabar sempre priorizando as pessoas que vão fazer aquilo mais rápido, do que você que tá começando. Então para quem tá começando, principal é você não ter pressa e focar bastante em aprender e praticar. Estudar e praticar, estudar e praticar, estudar e praticar pra você ficar bom naquilo. Você pratica o quê? Em casa? Dá pra praticar em casa. Dá pra você, uma vez que você já é formado em interpretação, que você já tem o seu DRT, que é o documento que comprova que você é ator profissional, você pode procurar um curso de dublagem pra te dar as ferramentas necessárias que você precisa, e em casa praticar. Então, tem um produto, pega uma cena que tenha um ator que você acha que tem a voz, semelhante à sua, bota a legenda, escreve.
aquela cena toda, o texto. Tira a legenda, bota pra antes, pro começo da cena, dá play e tenta. E vai fazendo. Só isso já é uma prática muito boa. Ah, vai fazer isso em casa Lê hoje. em voz alta pra você ter, entender como a sua voz Você dá curso funciona. Eu dou curso. de dublagem? Dou. No ano passado eu abri turma, agora eu não tenho turma aberta. Mas eu já dei curso, então, né, se eu não tenho nenhuma turma aberta agora, eu não estou dando curso agora. Você tá Mas dando curso, não está abertas as matrículas, mas você tá dando curso. isso. Você tá trabalhando com curso. Eu tô Tem montando um previsão curso com uma outra dubladora, inclusive. tem previsão para abrir um novo curso? Uma nova aula, uma nova turma? A previsão a gente não tem, mas a gente tá montando um curso bem legal, eu e a Gabi Milani. A gente vai em breve teremos uma previsão de quando vai começar. E como é um curso de dublagem? Olha, como é um curso de dublagem no geral. Quanto tempo leva um curso de dublagem? Então, tem vários tipos de curso de dublagem. Tem curso de 4 meses, tem curso de 8 meses, tem curso de 2 anos. Eh, o meu curso de dublagem, eu gosto de fazer uma primeira parte teórica, em que eu falo de tudo isso, da história da dublagem, do que é a dublagem, qual que é a função do dublador, qual que é a função do diretor, qual que é a importância do técnico de captação em áudio, como que você tem que lidar com essas pessoas, como lidar com a ambientação. Falo do processo inteiro de dublagem, desde quando começa até o fim, porque às vezes a dublagem é uma parte pequena de um processo muito grande. Então é importante você saber como funciona todo esse processo para você entender onde você se encaixa. Falo sobre o mercado de dublagem, sobre os caminhos que você pode ter para entrar, falo sobre todos os outros trabalhos de voz que existem, porque se você é um dublador, você paga as contas com isso, você não precisa ser só dublador, você pode trabalhar com locução, com narração, com voz original, com localização de game, né? Tem muitos mercados de voz É em um que você leque. pode atuar. Como cuidar da voz? Como cuidar da voz. Me aprofundo bastante nos 4 pilares, que é o mais importante: interpretação, voz, lip sync e versão, adaptação. Como estudar cada um deles, como que é na prática. Então, por exemplo, a interpretação, é isso que eu falei, você vai interpretar pra TV, é um jeito, na dublagem é outro jeito, é outra coisa que você tem que fazer. Hã Falo sobre os mestres da dublagem, sobre as pessoas, que você pode se espelhar, as pessoas que você, se possível, se você tiver muita sorte, se você conseguir assistir essas pessoas dublando. Então, no meu curso eu faço toda essa parte teórica, e aí depois vai pra parte prática, que é a parte de entrar no estúdio e falar assim: "Então tá bom, você já Entendeu, entendeu? né? Você entendeu como é a profissão? Então agora você vai entender como colocar isso na prática, como executar. Bota a TVzinha lá, bota o produto, texto e vai fazendo. Ó, entrou atrasado. Ó, aqui dá pra você fazer um truque. Aqui dá pra você trocar essa palavra por essa outra palavra, porque a labial tá diferente. Então, se ele termina com "o", dá pra gente botar essa palavra. Ou se tem, ai, é uma palavra que tem PMB, que fecha o lábio. Se você colocar essa palavra, você vai conseguir fechar o lábio no mesmo instante que ele estiver fechando. Eh, coisas. Nossa, que trabalho, né? Ritmo. A gente não fala sempre no mesmo ritmo. Às vezes eu tô falando aqui com você no ritmo e aí eu vou acelerar o que eu tô falando. Uhum. A gente tem que acompanhar esse ritmo do ator original também. A respirada. A respirada, as pausas, as reações. Aí a gente vai pra parte prática, que a é a parte que todo mundo mais gosta, mas a parte teórica é bem importante pra você, Saber fazer a ser um bom prática. profissional. Isso, Isso, pra A você saber junção. fazer a prática, Você prefere fazer vilã ou mocinha? Vilã com toda certeza absoluta. Porque é muito Eu amo mais fazer má ai, é mais divertido. ser ruim. É, as mocinhas são meio flat, é sempre meio que a mesma Mas coisa. ela sempre tem uma. Ai. Então, é sempre tudo meio assim, E a sempre Má vai te pegar. e a Má vai não, a Má às vezes a Má pode ser boazinha também. É a pior, Má. É, ela Tenho pode medo ser das boazinhas, assim, amor. Gente que é. é muito boazinha, ai, tenho Isso, medo. ela pode ser boazinha também aqui e de repente ela vira uma coisa que você fala: "Meu Ah, mas Deus, não, eu não uma vez, às acredito". vezes ela rindo, ela já tá te dando um tiro. Já, É exato. gente que medo de pessoas assim, já conheci, Medo, não vou nem medo. falar Psicopatas. quem é, mas vocês conhecem. Ela
Um dia eu falarei. O dia que eu estiver indo, dou a descarga Esse é o e close, vocês se hein? resolvem. Esse é o close. Uma dica pra quem quer ingressar nesse meio. Dá pra ganhar dinheiro com dublagem? Sim. É isso, se você focar em se tornar um bom profissional, uma pessoa que sabe fazer aquilo, querendo ou não, num momento da carreira você começa a ser requisitado, assim, as pessoas precisam do seu trabalho. Sim. Hã, isso no cenário que nós temos hoje, tá, nós não, né, não tem como eu falar que no futuro é assim. Mas hoje uma pessoa, que tem experiência, que sabe fazer bem, consegue pagar as contas, com trabalhos de dublagem. É isso, precisa tomar cuidado, porque nós somos autônomos, então nesse mês eu posso estar lotada de trabalho, dublar das 8 da manhã às 10 da noite, e no mês que vem eu posso não ter trabalho nenhum. Normal, é profissão de Normal, autônomo. produção de autônomo, Como profissão de autônomo. modelo, É. quem não é contratado. Isso, exato. Então, às vezes, as pessoas devem fazer essa pergunta, né: "Quanto ganha uma modelo?" Depende do mês, depende do trabalho, depende do que eu tô fazendo, depende de em que posição que eu tô na minha Sim. carreira, onde eu tô no mercado, né. Então não dá pra eu dar um estimativo. Tem gente que entra no meu Instagram e pergunta assim: "Ah, eu vou conseguir ser dublador?" Não sei, depende. Pergunta pra Deus, amor. É. Quiçá eu. Eu vou conseguir ser dublador? Sei lá, eu não sei nada de você, não sei ser ator, primeiro, pra começar. Faz meu curso que eu posso te falar se você leva É, jeito ou isso, não. exato. "Ai, mas eu vou ter garantia de que" tem muita gente de outros estados por ser isso, né. São Paulo e Rio são os estados que têm os mercados de dublagem, os Maiores. maiores, é. Então tem muita gente de outro estado que fala assim: "Ai, mas, eu vou ter garantia de que se eu me mudar pra São Paulo, eu vou conseguir pagar as contas com dublagem?" Não tem, ninguém tem como dizer isso. Em nenhum Espero mercado, que acredito sim. eu. É, espero que sim, tomara que sim. Depende, você quer estudar bastante? Você tá afim de estudar? Tem isso, principalmente, tem muita gente que não tá afim de estudar. Nossa, o que eu recebo de comentário de assim: "Ah, eu não entendo por que que tem que ser ator pra ser dublador. Eu quero ser dublador sem ser ator." Mas eu falo assim: "Amigo, você não entendeu a Então, cria profissão." essa profissão, amor, porque a profissão de dublagem não dá. É Não, que e é não entendeu. obrigatório ter o DRT. É obrigatório ter o DRT, mas é porque só é obrigatório ter o DRT para poupar o o o próprio mercado de ter que lidar com pessoas Mas você que não é não obrigado a têm mostrar teu habilidade. DRT pra. Você sim, você é obrigado, mas é só para poupar mesmo, porque assim, na realidade, quando você entra no estúdio, essa habilidade é requisitada. Para você fazer bem o trabalho, Entendi. você precisa saber interpretar. Porque senão você vai ficar tentando fazer, aí o diretor vai falar assim: "Não, ó, tem que ser um pouco mais irônico, tem que ser", porque todo mundo acha que é, né: "Ah, eu sei fazer voz triste, eu sei fazer voz feliz." E daí? Isso não tem nada a ver com interpretação. Então, o diretor vai te pedir: "Nossa, não, ó, aqui tem que ser mais irônico, aqui tem que ser mais sarcástico. Aqui ela tá chorando, mas tem que ter emoção, o choro tá falso, não tá rolando." O diretor vai te pedir e você não vai conseguir entregar aquilo, porque você não sabe fazer aquilo. Consequentemente, você não vai ser mais chamado. Consequentemente, você não vai trabalhar com aquilo. Então não é que, ai, é obrigatório ter DRT porque um abençoado de Deus acha que tem que ser obrigatório ter o DRT e quer que seja obrigatório que tenha o DRT. Não, é obrigatório porque isso vai ser requisitado pra você, vai ser Entendi. pedido. Então é quase Então pra é te uma salvar. caminhada longa, é uma caminhada longa, não é tão É, rápido assim também pra você se tornar um dublador. não, não. Não é muito rápido, mas também não é tão mais longo do que outras profissões, assim. Ai, eu sei que é chato, mas faz tipo uma voz de choro, assim. Eu lembro quando eu era criança, sabe que eu ficava imitando, né, as coisas da Aham. televisão. Eu falava assim: "Choro quando novela, quando tá chorando muito, tem que ter a baba". A baba Sabe aquela baba sei, escorrendo o nariz? Não sei. é assim que faz? Aí eu ficava: "Espera aí". Ai, Deixa eu vinha a botar uma babinha. baba aqui. Pra mim era isso a baba, o choro. Isso Não. que é Ai, uma voz de choro, Jenny, é assim, ó: "A cor do seu cabelo é tão linda. Eu queria tanto ter um cabelo igual o seu. Essa cor, ela bate nos olhos e tem um brilho. Eu não con eu não consigo te explicar o tanto que eu queria ter um cabelo igual o seu." tá, é o Wesley que faz, te aviso, não chora mulher, não chora. Manda no Insta. É. Como que a pessoa te acha?
Teus contatos, pra ver o teu trabalho, quando te contratar, ou fazer o curso, ver quando vai sair a próxima a turma que ela pode ingressar, ou saber mais sobre dublagem também? Em todas as redes sociais eu estou como @eumichelleg. Michele com 2 L's e no final. @eumichelleg. Ah, eu amei o nosso papo, amei. Eu acho animal, esse poder de dar vida com a voz e Sim, dar a personalidade ali, porque a voz diz sim. muito, eu acho paga o pau mesmo quem trabalha com a voz, eu acho animal. Parabéns. Muito obrigada, Não é obrigada fácil. pelo convite. Amei, de Obrigada por abrir verdade. esse espaço aqui pra gente. Muito Sempre aberto. Mi obrigada. casa su casita. Gente, já segue a gente no Instagram também, no Close Certo _ podcast. No YouTube aqui é só apertar o botãozinho do lado do sininho pra saber os novos vídeos que estão incríveis também. E no Spotify, Close Certo com Giane, que sou eu. Amei, amor, amei Muito mesmo. obrigada, Vou viu. fazer teu curso, eu acho muito legal. Vem fazer nosso curso. Tem alguém que não dá pra desculpa, voltei aqui. Não tem jeito pra isso? Ninguém eu acho que se a pessoa tá disposta Tipo alguém assim, né? não. Eu acho que se a pessoa tá disposta a estudar, Dá. sempre tem jeito. É, sempre tem jeito. O que não dá é quando a pessoa tá mais preocupada, né, no ego, em fazer os protagonistas, em fazer os trabalhos, eu quero ter trabalho logo, eu quero ser. Quando a pessoa tá mais interessada em ser do que em Bom, saber, aí não dá. Mas a partir do momento que a pessoa quer aprender e quer saber, sempre dá. arrasou. Obrigada, amei. Eu que agradeço.